Olá, seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou o Hugo Hoffman e quero nesse vídeo ensinar para você como importar bases de dados de outros formatos. No vídeo anterior, ensinei como importar bancos de dados em Excel, mas nesse vídeo eu quero te ensinar também a importar bancos de dados em formato CSV ou bancos de dados que venha lá do Stata ou do SPSS, que são formatos também comuns no dia a dia aí da análise, tá bem? Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá. Muito bem, vamos lá então. Nós estamos aqui já com o nosso script, o nosso R aberto, ok? Então a primeira coisa, foi o que eu ensinei para vocês no vídeo anterior, eu preciso, não é obrigatório, mas me ajuda bastante a organizar, definir um diretório de trabalho. E aqui eu já estou com o meu comando, ó. Esse script aqui vai estar compartilhado com vocês lá naquela nossa pastinha do Drive que eu tenho colocado os bancos de dados e os scripts que eu tenho usado aqui nos nossos tutoriais, tá bom? Então, o primeiro comando que eu vou rodar aqui é este, tá? É o comando para definir meu diretório de trabalho. Então, Ctrl Enter nele, e aí eu venho aqui na minha aba Files, venho aqui na engrenagemzinha e clico em Go to Working Directory. Muito bem, eu tenho aqui no meu computador uma pastinha chamada Tutoriais, e aqui dentro tem tudo que a gente vai utilizar. Muito bem, então, primeiro que eu preciso importar, eu tenho um banco de dados aqui, ó, sgmt.csv, tá vendo? Esse banco de dados aqui, ele tem 137 megas. Esse banco de dados eu baixei agorinha aqui para o nosso tutorial lá do Open Data SUS. O Open Data SUS é um repositório de dados do Ministério da Saúde que disponibiliza dados de síndrome respiratória aguda grave por Covid ou outros agentes virais. Tem bancos de dados de vacinação da Covid, tem outros bancos que não são de Covid especificamente, mas são da área da saúde. E esse banquinho aqui é um banco SG, porque é de síndrome gripal. Então, são notificações de síndrome gripal. Essas notificações estão relacionadas com a Covid. Aqui não é todo mundo que foi confirmado. Então, você tem um banco bem grande de notificações. Alguns foram casos confirmados, mas mesmo suspeitos, eles notificam. Então, é o banco que a gente tem aqui, está no formato CSV, beleza? Muito bem. Então, é isso que a gente quer importar aqui para dentro do nosso RStudio. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Nós temos como fazer a importação desse CSV com uma função que já é do pacote base, do pacote base do R. Então, já tem uma função que faz essa importação, ok? E tem uma função que vem junto com aquele pacote Tidyverse que a gente instala. Dentro daquela coleção de pacotes, que é o Tidyverse, que é esse pacotinho aqui, ó, vamos procurar ele aqui, ó. Dentro do Tidyverse, nós temos uma coleção de um conjunto de pacotes. Dentro do Tidyverse, você tem um pacote chamado readair, né? Seria readr aqui, tá vendo? Então, esse pacote, ele tem uma função, vou clicar aqui dentro, ele tem uma função que vai nos ajudar a fazer a importação. Geralmente no R, o pessoal procura padronizar funções que façam carregamento de dados, e geralmente começa com essa descrição aqui, ó, read. Então, você está vendo que aqui nós temos duas opções, ó, read underline CSV e read underline CSV2. Por que tem duas funções? Porque o CSV é um arquivo separado por vírgula, né? Seria essa definição aí. E às vezes ele é separado, o separador é um ponto e vírgula e às vezes é só uma vírgula. Tem diferença no formato americano do formato brasileiro. Porque o que acontece? No formato americano, a separação geralmente é por vírgula, porque no americano o decimal deles é ponto. Então, se você tiver lá dois números, vou escrever até aqui para vocês observarem. Ó. Se você tiver aqui, ó, número americano 23.5 e 35.3, isso aqui são dois números diferentes separados por uma vírgula. Esse é o padrão americano. Só que como no Brasil nós usamos vírgula,
no separador decimal, tá vendo que agora a vírgula aqui confunde todo o sistema. E aí, então, no Brasil, a gente acaba utilizando um ponto e vírgula como separador desse arquivo CSV. E por isso que tem duas funções, readCSV e readCSV2. Beleza? Vamos usar, então, esse pacote com essa função aqui para a gente fazer a importação do nosso arquivo CSV. Então, primeiro eu vou definir aqui o nome do meu data frame. Vou colocar o sinalzinho de atribuição. Esse sinalzinho aqui, se você não lembra onde que é, no teclado você aperta Alt e o hífen, que está ali do lado direito do 0 no seu teclado. E aí ele vai sair essa setinha aqui, tá? Pode não ser igualzinha a setinha, como eu expliquei em outro vídeo, porque eu estou usando aqui uma fonte que já desenha dessa forma, tá? Mas ele vai aparecer aí um sinal de menor e um hífen. Então, é uma setinha apontando para a esquerda aí, de um sinal de atribuição aqui no nosso R. Então, eu vou chamar o pacote readr. Está aqui o meu pacote, ó. Então, sempre quando eu chamo um pacote, ele automaticamente já me traz a função sem que eu tenha necessidade de dar o comando library. E agora, vamos lá para a nossa função readCSV. Vou usar essa primeira função aqui, ok? Só o CSV. O nome do meu arquivo aqui é esse, e eu preciso colocar entre aspas, sgmt.csv. Vamos executar, Ctrl Enter, e aí ele está carregando, olha lá, então está processando aqui a informação, carregou. Observe um detalhe, o banco de dados está aqui, você tem aqui a informação, ó, 331 mil notificações, tá ok? E olha quantas variáveis, uma. Você vê que já tem alguma coisa esquisita aqui, né? Quando você clicar aqui em cima, você vai observar uma coisa, olha só. Ele importou o número de linhas, mas ele não organizou o número de colunas. Por quê? E agora você vai entender o que eu expliquei agora há pouco. Você vai perceber que o separador de um arquivo CSV brasileiro é o ponto e vírgula. Você está vendo aqui em cima, ó, source ID é o nome de uma variável. Como que ela está separada? Ponto e vírgula. Data da notificação, ponto e vírgula. Então, o que acontece é que essa função que nós usamos aqui, read_csv, ela é para formatos onde o separador é vírgula. Como aqui nesse caso o separador é ponto e vírgula, ele não entendeu. Vou mudar aqui e acrescentar o 2 para que essa função seja a readCSV2. Vamos executar para a gente ver. Ctrl Enter, e aí ele está carregando. Executei a função, está processando, é um banco relativamente grande, ok? Esse banco aqui, inclusive, vou disponibilizar para vocês lá na pastinha do Drive, mas é um banco grande, mais 100 e poucos megas aí. Estou usando aqui mais para questão de exercício mesmo. Olha como deu certo agora, ó, 64 variáveis. Quando você clicar aqui em cima, vai perceber então que agora ficou certinho, ó, bonitinho, cada coluna separadinha. Então, esse é um detalhe importantíssimo, tá? Quando você for importar arquivo CSV, tem que saber qual é o separador, porque dependendo do separador, tem uma função específica para ele. Como plus aqui do nosso tutorial de hoje, quero ensinar também a importar arquivos do Stata e dos SPSS. Às vezes, você vai receber de algum amigo ou um colega, do seu orientador, alguma pesquisa que já foi feita uma parte, você vai adicionar algumas informações, continuar a coleta de dados, ou você vai pegar um recorte, um banco maior, e você vai pegar uma parte daquele banco para poder fazer a sua pesquisa. Isso acontece muitas vezes. E às vezes vem um banco em pacotes diferentes do R, que o pessoal usava outros programas talvez. Então, o que acontece? Como é que você vai trazer os dados, por exemplo, de um banco de dados do Stata? Um banco de dados do Stata, ele tem a extensão .dta. E você está vendo aqui, ó, eu tenho um arquivo aqui, eu tenho um banco de dados, ó, had.dta. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz sobre ansiedade entre estudantes universitários, da faculdade onde eu leciono. Então, aqui, .dta é a extensão do nosso Stata. E aí agora, vou fazer a importação disso aqui, só que para isso eu vou usar um outro pacote. O pacote é o foreign. E aí dentro desse pacote
nós vamos procurar uma função chamada read, olha aqui, que bonitinho, read DTA. Agora aqui, vamos lá, eu vou abrir aspas, ok? E vou colocar o nome do meu arquivo, lembrando que eu tenho que colocar também a extensão. E dou agora um Ctrl Enter. Muito bem, o que ele fez? Ó, ele está dizendo para mim o seguinte, você teve um erro aqui no arquivo, ele está falando, ele não suporta Stata nessas versões que eu tenho aqui. Então, isso é muito comum a gente fazer, às vezes acontece, desses tipos de erro. O Stata tem muito disso. Eu trabalhei com Stata há muito tempo e no Stata é uma versão, às vezes, depois de algumas atualizações, você não consegue mais abrir em outro programa mais atualizado, o banco fica antigo. E essa é uma das funções maravilhosas, essa é uma das coisas maravilhosas do R. Não tem isso, viu? Você salvou no banco de dados R, você abre qualquer versão aí. Então, essas limitações, esses pacotes privados, isso é muito ruim, tá? Então, você vê que ele não deixou a gente carregar esse arquivo, porque ele está falando aí que ele só aceita importar, na verdade, nessas versões de 5 a 12. Muito provavelmente, eu estou lembrado aqui que eu utilizei um Stata de uma versão superior, eu acho que era o Stata versão 13, então é por isso que ele está falando que ele não vai aceitar. Então, vamos tentar uma outra alternativa aqui. Vamos ver se o próprio pacote foreign, ele tem aqui para a gente alguma outra opção para importar Stata de versões mais recentes. Bom, ele mesmo aqui não tem, ó. Então, nós vamos tentar uma alternativa. Vamos para um outro pacote. Rio, vamos pegar esse pacote Rio. E esse pacote Rio, ele tem uma função bem genérica, zona assim, ó. Rio import. Então, esse aqui é um pacote. Se você não tiver instalado, você já sabe. Tem que fazer a instalação, tá? Senão ele não vai executar aqui para você. Vamos ver se esse pacote consegue resolver esse problema para mim e importar o meu banco de dados. Olha que legal, ó. Com o pacote real e a função import, nós temos aqui então o meu banco de dados, ó. Então tá aqui o banco de dados. Esse aqui veio lá do Stata, ok? Então isso que você acabou de ver aqui é uma coisa muito comum, viu, gente? Não se apavore diante dos primeiros erros. Quando a gente está aprendendo, e quando eu estava aprendendo o R, às vezes geralmente, às vezes, você encontra muitos erros, até que você vai aprendendo e depois esses erros vão diminuindo. Mas não se desespere, tem auxílio, tem tutoriais no YouTube, tem pesquisa aí, fóruns para você descobrir soluções, tem grupos no Telegram para o pessoal participar, que você pode tirar dúvidas sobre o R, viu? Então, sim, não se desespere, fique tranquilo, procure alternativas. Foi o que a gente fez aqui e deu certo. Agora, olha só, nós temos um outro banco de dados aqui, que é um banco de dados em SPSS, que é essa aqui, ó, tese.sav. Eu não vou compartilhar com vocês esses dois bancos, o RAD e o Tese, lá no Drive. Eu não vou compartilhar porque são de pesquisas particulares, tem identificação aí dos indivíduos e também é fruto de consultorias, tá bem? Então são bancos privados, tá? Mas o SGMT é um banco público, vai estar lá no Drive para vocês fazerem um download. Então vamos lá, vou importar aqui. Vou tentar agora novamente com esse meu pacote, porque eu sei que ele tem uma opção para ler SPSS. Olha aqui, ó, read SPSS. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa importação. Vou escrever o nome aqui, tese SAV. SAV é o formato do banco de dados salvo dentro do SPSS e vou fazer a importação. Muito bem, vamos ver o que ele fez aqui. Ele fez uma leitura, aparentemente ele criou aqui um arquivo, uma lista, né? Ele não importou como um data frame do jeito que a gente está acostumado. Eu vou fazer o seguinte, estou achando que é porque tinha alguma coisa aqui já com este mesmo nome. Eu vou limpar esse meu banco de dados dali, com a função rm e o nome do banco de dados. Vou limpar tudo e agora eu vou tentar importar de novo. Vamos lá.
ele está importando como se fosse uma lista, tá vendo? Ó, ele está confundindo um pouco aqui, né? Não está bonitinho igual estava do jeito que seria o esperado, tá bem? Então, para isso, vamos lá usar a minha função import. Será que esse banco, essa função aqui desse pacote é tão boa assim que ele vai conseguir importar? Tipo, olha que legal, um pacote com uma única função que importa diferentes bancos de dados? Vamos descobrir agora, executando. E olha aqui, tudo importado, ó, que bonitinho, ó. Viu que bacana, gente? Então, assim, com esse vídeo, queria mostrar para vocês como fazer a importação, mostrar que existem alternativas, tá bem? Então, não se desespere se uma falhar, tenta outros caminhos e aí, lógico, né, fazer uma propaganda muito boa aqui do pacote Rio, né, e essa função import, porque ela consegue importar inúmeras formas e formatos diferentes de bancos de dados. Era isso que eu tinha para falar para vocês aqui neste vídeo e eu te espero para a gente continuar aprendendo o R, tá ok? Valeu, um abraço, até a próxima.